Recebo o engenheiro Everton Fonseca, da UD, nesta semana, que acho que foi na quarta-feira, Diego, se não me falha a memória, na quarta-feira, né? Um ouvinte nos gravou um vídeo e nos enviou, alertando sobre... Quinta-feira, né? Alertando sobre uma mortandade de peixes. Mostrou um vídeo ali em que peixes estavam mortos em um canal da UD e teria assimilado a morte dos peixes com a aplicação de um produto feito na semana passada pela empresa, aliás, pela associação, e correlacionou, né, de que os peixes teriam morrido em função desta aplicação e se isso traria ou não prejuízos ou, enfim, problemas à saúde pública. A gente entrou em contato com a UD. Na mesma hora, na verdade, o Everton Fonseca nos respondeu já informando que não havia uma correlação direta, enfim, mas já se prontificou também a estar aqui. Acho que o assunto ele é muito pertinente. Não é a primeira vez que esse assunto chega em pauta, aliás, de ciclo em ciclo esse assunto chega em pauta, e eu acho que é muito especial em momentos como esse. Efeito do clima, vivemos um tempo mais extremo em temperatura, enfim. Everton Fonseca, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É isso aí, Rodrigo. Felizmente não é muito corriqueiro acontecer esses fenômenos, né? Mas acontece periodicamente, assim, em determinadas condições de tempo, né? O que ocorre? Em cursos naturais há sempre uma água, né, cruzando nesses cursos, né? Então, com uma oxigenação. Então existe um fluxo, né, renovado. Os canais de irrigação e drenagem aí, esse fluxo, quando nós estamos liberando água da barragem, esse fluxo é contínuo. E aí há essa oxigenação. O que aconteceu nesses dias? Tá? Com as chuvas, nós tivemos que pegar e fechar o túnel da barragem, abrir o arroio para o sistema drenado. Choveu 100 milímetros na cidade, aquelas enchentes, enfim. E na segunda-feira foi 100 milímetros? Isso, na segunda-feira. E nós ficamos 2 dias sem liberar a água da barragem, né? Só reaproveitando a água de dreno, enfim. Mas tem canais que não tem esse reaproveitamento, então não tem um fluxo contínuo, não tem essa oxigenação. Então coincidiu com isso. E mais ainda, né? Um canal onde tem muita macrófita. A macrófita eu vou dar o nome popular, assim que a gente chama, essas marrequinhas, né, que ficam boiando na água, que elas se nutrem dos nutrientes da água e elas captam o oxigênio também da água, né? Então o que ocorre? Como baixou muito o nível do canal, tá? Ficou pouca água neste canal, não teve fluxo corrente, né? E mais ainda, nós viemos há 2 dias com sensação térmica de 52 graus. Sensação térmica de 52 graus. Então coincidiu essa gama de fatores. O que acontece? Essas macrófitas, elas entram em decomposição muito rápido. Né? Principalmente pela falta de oxigênio, pela temperatura, e essa decomposição ela consome oxigênio, tá? Então também ajuda Justamente, e ela tira o oxigênio da água, né? Então a decomposição tirou o oxigênio da água. Então foi esses fatores que levaram essa morte de peixes. A gente sempre tem o cuidado, né, de tentar nesse período ter um fluxo de água, mas às vezes não se consegue. Só que, Rodrigo, claro, o que o pessoal olhou? O herbicida. Mas essas aplicações, essa capina química, nós fizemos com produto registrado, tá, permitido para essa capina química. Nós tomamos o cuidado sempre de quem faz esse serviço ser um técnico, técnico agrícola, então com conhecimento técnico. Nós tomamos o cuidado de ter sempre os equipamentos bem mantidos, com manutenção sempre em dia para não ter vazamento, enfim. Nós nunca pegamos e
abastecemos esses equipamentos nos canais de irrigação e de drenagem, nem em curso natural de água. Nós saímos com o equipamento já carregado, ou senão nós levamos bambonas para carregar esses equipamentos. Então, uma série de cuidados. Nós aplicamos, nós fizemos capina química em todo o sistema. Nós já fizemos a semana passada em vários canais, não teve problema, felizmente, porque os canais que a gente fez, os outros, tinha fluxo de água, né, por causa dos reaproveitamentos. Então, nós queremos garantir que não foi a questão do herbicida, foi essa questão de fator climático, de decomposição de matéria orgânica, enfim. E dizer o seguinte, Rodrigo, nós temos ouvido notícias, não só aqui, né, que acontece essa morte, infelizmente acontece essa morte de peixes, né. Agora mesmo, esses dias no Laranjal, na Lagoa dos Patos, apareceu peixes mortos, não sei por que motivo. Nós, em anos anteriores, na barragem do Arroio Duro, apareceu peixes mortos, até o batalhão ambiental fez a coleta, enfim, levou para análise e diagnosticou que realmente não foi produto, não foi esse tipo de coisa, né? Então é isso. São fenômenos que ocorrem na natureza, são consequências, assim, essa consequência em função de algumas causas, né? Então sempre se alia temperatura alta com baixo nível de água, baixa circulação dessa água, e pode ocorrer. Eu ia até trazer um dado. Me falou nos bastidores aqui, Camaquã atingiu a sensação térmica de 52 graus por 2 dias seguidos, né? No caso, na quarta e na quinta-feira, né? Sim, sim. Nós tivemos temperatura de 37, 38 graus, com até menor a temperatura, por causa do calor e da umidade, e a sensação térmica foi a 52 graus. Nós temos uma estação meteorológica ali na sede da UD, né, uma estação automática, e ela nos traz e nós temos um aplicativo no celular que a gente visualiza assim, tempo integral, né? Uma pergunta. Isso é extremo, né, Rodrigo? Isso é até para os animais, para as pessoas, é muito desgastante. Então, por isso que os médicos estão aí recomendando hidratação, cuidado, protetor, uma série de coisas, usar chapéu, proteção total, né? É reflexo do Laninha, o que a gente, esse momento ainda... Com certeza, é reflexo do Laninha, tá? Chuvas regulares, baixo volume, períodos sem precipitação, temperaturas altas, umidade relativamente, o Laninha pode ser baixa quanto umidade alta, conforme os bloqueios atmosféricos que ocorrem, né? Nós temos aí no sul do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil aí, uma condição de Laninha que reduz as chuvas, mas também nós temos nos países do Prata, né? O Uruguai sofrendo com a estiagem, a Argentina sofrendo com a estiagem, o Paraguai muita estiagem, a severa estiagem. Tem previsão de fim deste fenômeno? Só no outono. Só no outono. Justamente, só a partir de abril a Laninha vai arrefecer. Então, para fins de... vou falar agora de economia, assim, fins de agricultura, não é um cenário tão favorável, em parte, né, para algumas culturas, né? Rodrigo, isso foi importante tu frisar. Nós aqui, na nossa região aqui, nós estamos vivendo, assim, podemos dizer assim, um oásis. Porque nós, por mais irregulares que estão tendo as precipitações, por menores volumes de precipitações, está ocorrendo precipitações. Tanto é que as nossas lavouras de soja estão numa condição boa, agora veio essa chuva, elas renovaram, elas estavam sofrendo com a seca e com a alta temperatura, elas renovaram a folhagem, enfim, nós temos, se continuar, nós vamos ter lavouras produtivas. Nós não temos problema de falta de água para a lavoura de arroz, a barragem, apesar de... Pro arroz é bom esse clima, né? Sim, pro arroz é bom. Irrigado, obviamente, né? O arroz eu tenho uma condição técnica assim, ó, abaixo de 13 graus e acima de 35 graus pode dar abortamento das glumas, né? Ou seja, arroz ele pode não encher. Teoricamente, pode dar prejuízo. No popular teria perda de produtividade ou não produzir? Não, perda de produtividade, né? Então... O ideal é que não fique, que fique abaixo de 35, então. A temperatura abaixo de 35, justamente.
tá? Mas o calor é saudável assim para a produção, para a produtividade, né? Então, isso que eu quero dizer, nós aqui temos uma condição muito favorável, tanto de água para o arroz, quanto de chuvas, assim, as condições das lavouras estão boas, né? Porque nós estamos tendo chuva. Então, nós temos lavoura aí com um potencial muito bom de produtividade. Claro, vamos depender daqui para frente de ocorrência de chuvas. E não é o que a gente vê no resto do estado do Rio Grande do Sul, que o resto do estado os prejuízos são bilionários, né? E isso tudo, Rodrigo, que eu quero chamar a atenção é graças à reservação de água, né? Porque esses períodos secos aí nós temos que ter água reservada para utilizar tanto para consumo humano, quanto para irrigação, quanto para dessedentação animal. E isso é tudo em função da barragem do Arroio Duro, né? Dois municípios que eu vou citar como exemplo aqui, que são muito próximos da gente e que sofrem, tanto que podem sofrer desabastecimento d'água, e historicamente tem problemas, normalmente é São Lourenço do Sul e Pelotas, né? Sim. E por não terem claro, né, os seus reservatórios d'água são mais limitados, né? Bagé, e cidades maiores. Claro, não, aí saindo do nosso espectro local aqui, Bagé é um problema crônico, né? Chuvisca aqui nós temos também, ali Dom Feliciano, todos que captam isso, Rio Grande, né? Pessoa, tem dificuldade, né? E o interior, né? O interior também, claro, porque os reservatórios são pequenos, dá uma estiagem aí e os reservatórios secam, né? Então, acho que aí a questão dos animais é mais preocupante ainda, né? Porque às vezes tu consegue ainda porque reservar mais para beber e não consegue pipa, aquela coisa toda, né? Isso que a gente está debatendo muito, né? Esses dias nós tivemos uma reunião na prefeitura com a questão da reservação, né? Fazer cisterna para captar a água da chuva, tratar essa água, deixar ela potável. Eu ia falar do poço artesiano. É uma possibilidade. Okay. Todas são. Mas a captação da chuva, da cisterna ali, é tão mais simples, mais barato. Qualquer um pode fazer. Eu digo qualquer um, gente. Você que está me ouvindo em casa agora, do interior, é colocar uma calha. Vamos para uma coisa bem mais simples, tá? Colocar uma calha e reservar em tonéis ou em cisterna enterrada ali. Justo. Não precisa de grande tecnologia, não precisa de grande mão de obra, de grande conhecimento e nem talvez de ajuda externa, a não ser que não haja condição financeira. Agora, para perfurar um poço artesiano, precisa de N fatores, precisa de um equipamento adequado, vai precisar de reservatório, vai precisar de outras coisas. E às vezes tu cava 50, 100 metros não é suficiente. Tu não acha água suficiente, né? Ou de qualidade. Claro que a cisterna não vai resolver longos períodos, mas tem certeza que não teria o desperdício de uma chuva volumosa, botar a água toda fora. Com certeza, mas pelo consumo humano, vamos dizer, agora o governo do estado lançou um programa, né, que contempla essa questão de cisternas, né, para a confecção de cisternas, né, até para uma quantidade boa, 30 mil litros de água, né. Tu vê? Então, são coisas assim que a gente tem que investir, né? Tu vê nas nossas casas aqui do perímetro urbano aqui, difícil a casa que não tem uma caixa d'água, né? Para reservar água. A caixa d'água mais ou menos funciona como uma cisterna, né? Tu capta a água do abastecimento da Corsã, estoca numa caixa d'água, quando a Corsã, por algum problema ou outro que para o fornecimento, tu tem por um período a caixa d'água de depósito, né? Ouvinte Mara Regina perguntou, ouvi falar que a barragem está fechada ao público. Confere a informação? Pergunta ela. Não confere. A barragem está aberta ao público das 8 da manhã às 8 da noite, para todos que quiserem usufruir lá da barragem. Everton Fonseca, obrigado pela tua participação aqui, sempre de portas abertas, emissora, e agradeço sempre por esse franca e rápida resposta da maneira como sempre tratou conosco aqui. A gente entra em contato telefônico ou manda uma mensagem, às vezes como ontem, né, a impossibilidade pelo sinal, que tu estava para fora, né, então o sinal às vezes atrapalha um pouquinho, mas sempre que é possível, tu retorna rapidamente aqui à emissora, agradeço. Rodrigo, obrigado aí o espaço, né, pra gente sempre trazer coisas novas, esclarecer as coisas para a comunidade, e a gente tem o maior carinho e respeito aí pela acústica e pelos ouvintes da acústica. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez.